Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês. Para quem sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero começar esse vídeo explicando por que do boato de que Hugo Souza pode voltar para o Flamengo em 2025. O Corinthians já comunicou ao Flamengo, nessa quinta-feira, que vai exercer a opção de compra, avaliada em 800 mil euros ou mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Essa previsão estabelecia um pagamento em 4 parcelas de 200 mil euros, mas o contrato também dá o direito ao Flamengo de não aceitar o garantidor, aquele responsável pelo pagamento em caso de atraso do Corinthians. E ao que tudo indica, o Flamengo recusará qualquer que seja o garantidor do Corinthians. Tudo porque, na compra de Mateuzinho no início dessa temporada, o Corinthians acabou por atrasar uma das parcelas. Na oportunidade, o Corinthians havia colocado a Brax, o contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, como garantidor. Ainda assim, acabou por atrasar um dos pagamentos de parcelas do lateral direito. Isso vai permitir ao Flamengo que não aceite um parcelamento. E aí caberia ao Corinthians comprar o Hugo Souza em definitivo, desembolsando 4 milhões e 800 mil reais à vista, ou então correr o risco de perder o atleta para 2025. Como é que eu acho que essa história termina? Corinthians e Flamengo vão acabar se acertando, e mesmo com um parcelamento, o atleta vai ficar no time, até porque o Hugo não quer voltar para o Flamengo. O Hugo está super decidido em ficar no Corinthians e o negócio vai acabar sendo bom para todas as partes. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians divulgou uma nota no meio da tarde dessa sexta-feira, afirmando que vai manter a Esportes da Sorte como sua patrocinadora. É que a empresa master do Timão conseguiu, via justiça, uma decisão favorável. Dessa maneira, mesmo estando fora daquela lista do governo federal de bets autorizadas, graças a uma decisão judicial, que pode ser cassada a qualquer momento, há a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir na camisa dos clubes que ela patrocina. O Palmeiras não aceitou essa decisão judicial, ou melhor, ainda está tomando as providências, estudando junto ao departamento jurídico se há estabilidade nessa decisão que é só provisória, que é só momentânea da justiça. O Corinthians preferiu adotar ou confiar nessa decisão judicial, que é provisória, que é através de liminar, que permite a Esportes da Sorte sua continuidade. Só para lembrar e explicar. A Esportes da Sorte acabou por se acertar com a Loteria, a loteria do estado do Rio de Janeiro. Lá por lá, para você estar legalizada, o custo é muito menor. A Esportes da Sorte gastou algo na casa dos 5 milhões de reais, enquanto com o Ministério da Fazenda o custo seria de 30 milhões de reais. Até por isso o governo não estava aceitando a permissão que a Esportes da Sorte atuasse em cenário nacional. Mas graças a essa decisão da Justiça, momentaneamente isso está resolvido. Sobre uma decisão em desacordo com Corinthians e Vasco. Nessa sexta-feira, por 9 votos a 0, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu rejeitar os pedidos de Vasco e Corinthians em relação às datas das semifinais da Copa do Brasil. Só para explicar esse contexto. Esses jogos aconteceriam originalmente assim que a data FIFA da semana que vem terminasse. A seleção brasileira jogaria na terça, na quarta-feira a gente teria Vasco e Atlético Mineiro, na quinta-feira Corinthians e Flamengo. O Flamengo solicitou à CBF uma alteração, jogando essas partidas da semifinal da Copa do Brasil para o fim de semana seguinte, dias 19 e 20, e antecipando os jogos do Campeonato Brasileiro para essas 4 equipes. A CBF aceitou, decidiu e divulgou a nova tabela. O Corinthians e o Vasco foram ao STJD, mas por 9 votos a 0 está mantida a decisão. Queria contar também que já foram conhecidos os árbitros das semifinais, jogos de volta. No dia 19, sábado, em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro terão o apito de Ramon Abate Abel. Já no domingo, dia 20, na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo será apitado por Anderson Daronco. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Matheus Pereira é o mais novo convocado da seleção brasileira. Ele chega para o lugar de Paquetá, que havia tomado seu terceiro cartão amarelo na vitória por 2-1 contra o Chile nessa quinta-feira em Santiago. Matheus Pereira, que vinha sendo defendido, ou tinha seu nome defendido por vários torcedores do Cruzeiro e também por alguns jornalistas, diante do bom momento que vive com a camisa da Raposa. Temporada atual de 48 jogos, 9 gols e 13 assistências. Ele se encontra com o restante do elenco nessa sexta-feira em Brasília, onde ocorre a preparação até o jogo da próxima terça-feira contra o Peru, no Mané Garrincha. Peru, que é o lanterna das eliminatórias para a Copa, ainda joga nessa sexta-feira contra o Uruguai. Ao que tudo indica, o Brasil deve vencer e o Matheus Pereira pode somar seus primeiros minutos na era do Dorival Júnior. Só para completar em relação à Raposa, havia contado para vocês alguns dias atrás sobre a intenção do Cruzeiro de fazer jogos preparatórios no início de 2025 lá nos Estados Unidos. Vocês lembram, né? Pois bem, a pré-temporada do Cruzeiro pode ter 2 jogos na Flórida. Isso tudo está sendo acertado por Alexandre Matos. Quero falar agora sobre o filho do Tite. O Matheus Bach foi o primeiro a se manifestar desde a demissão do Tite, do Matheus e de todo o restante da comissão técnica. Isso já aconteceu há 11 dias e desde então ninguém havia se manifestado. Matheus Bach usou suas redes sociais para afirmar o seguinte, abre aspas: com muito orgulho e gratidão me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um enorme prazer fazer parte dessa história tão rica, fecha aspas. Na nota ele também elogia torcedores, jogadores e deixa no ar um clima de bastante agradecimento. Mas é bom lembrar que por conta da demissão, Tite e seus auxiliares vão dividir 4 milhões e 800 mil reais. Esse era o valor previsto em caso de demissão como pagamento da multa rescisória. Felipe Luiz, substituto de Tite, comandou o Flamengo por 2 jogos, são 2 vitórias. Como o Tite havia se despedido com vitória contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tem nesse momento 3 vitórias em 3 confrontos. Bora falar agora sobre o São Paulo e a tentativa de anulação de um jogo contra o Fluminense no STJD naufragou. Nessa sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou por 9 votos a 0 a manutenção daquele triunfo do Fluminense por 2-0 contra o São Paulo, mesmo com todos os indícios de erro de direito, que é quando o árbitro erra a aplicação das regras. Só para explicar o caso, São Paulo e Fluminense se enfrentavam no Maracanã e o primeiro gol do Fluminense, do Cauã Elias, nasce de uma jogada em que o Thiago Silva põe a mão na bola. Na oportunidade, o árbitro dá sequência ao lance, mas o Thiago entende que houve a marcação da falta e põe a mão na bola. O árbitro não viu esse lance em campo e o jogo correu na sequência
sequência sai o gol do Fluminense. O árbitro de vídeo chama o árbitro de campo, Paulo César Zanovelli, para explicar, olha, o Thiago Silva colocou a mão na bola. Não, eu não vi, tá tudo certo, enfim. O áudio joga contra a posição dele e também do Fluminense, e a favor do São Paulo nessa aplicação do erro de direito. Mas, como já era de se esperar, o STJD e a CBF trabalharam nos bastidores e os 9-0 garantiram a manutenção do resultado. O São Paulo emitiu uma nota com os seguintes dizeres, abre aspas, o que o São Paulo espera após esse julgamento é que realmente se olhe para aquilo que o clube sempre tentou apontar desde o início. Aliás, o que motivou a sua reação e a provocação do STJD. 2 pontos. A crise gravíssima que atinge a arbitragem nacional e compromete a imagem do futebol brasileiro, fecha aspas. Você imaginava algo diferente? Confesso que eu tinha certeza de que o STJD ia votar a favor da CBF, mantendo o resultado do jogo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Santos, mas especificamente sobre Miguelito, meio atacante de só 20 anos de idade, tratado há bastante tempo na Vila Belmiro como uma grande promessa. E ele tem confirmado toda essa expectativa com a camisa da seleção boliviana. Já são 3 gols nas últimas 3 partidas, inclusive o último gol dele, marcado nessa quinta-feira, garantiu a vitória da Bolívia contra a Colômbia, a única seleção que ainda não havia perdido nas eliminatórias para a Copa. Mas, se vai muito bem com a camisa da seleção do seu país, Miguelito anda esquecido por Fábio Carille. Na Série B, o jovem atuou em apenas 4 partidas, que totalizaram míseros 54 minutos. Com a diferença que o Carille vê o Miguelito como meio atacante, enquanto na seleção boliviana ele joga como um ponta aberto pela direita. Justamente uma das posições mais carentes do elenco santista, onde o Otero joga, mas que o Santos busca no mercado opções há bastante tempo. E aí o barulho fica ainda maior em cima do técnico Fábio Carille, a interpretação de todos de que o Carille é o grande responsável por não saber aproveitar alguém que parece ser extremamente talentoso. E você, nessa discussão, tá do lado de quem? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia.